Bom, gente, dando sequência, então, à nossa aulinha sobre a República no Brasil, vamos continuar falando sobre essa primeira etapa da República Brasileira, tá? Como nós vimos em aula presencial, a primeira República Brasileira, ela vai de 1889 a 1930, mas a gente costuma dividi-la em duas etapas. A primeira etapa, como eu já mencionei no outro vídeo, vai de 1889 a 1894. Essa etapa a gente chama de República da Espada, ou República dos Militares. Neste intervalo de tempo, a gente vai ter o Marechal Deodoro da Fonseca e nós vamos ter também o Floriano Peixoto. De 1894 a 1930, a gente vai ter a chamada República Oligárquica, República dos Coronéis ou República do Café com Leite. Beleza? Então, falou em República no Brasil, Primeira República, 1889 a 1930. Essa Primeira República ela também é conhecida como República Velha. Eu não vou discutir com vocês o conceito de República Velha, mas ela tem a ver, esse conceito, ele acaba sendo construído durante o governo Vargas, sobretudo dentro daquela etapa que a gente chama de Estado Novo. Tá? Então, em contraposição a uma república viciada, denominada de República Velha, nascia no Brasil, em 37, com Getúlio Vargas, o que acabou sendo denominado de Estado Novo, Nova República, tá bom? E que na prática não era uma república, era uma ditadura, beleza? E aí, quando a gente fala de República Brasileira, Primeira República, é importante a gente dizer que dentro desse período denominado de República da Espada ou República dos Militares, a gente tem um momento que é o momento inicial denominado de momento provisório, governo provisório. Né? Por quê? Você proclama a República, mas você precisa estruturar esse novo regime. Então você precisa adotar uma série de medidas, essas medidas elas serão essenciais para você compreender essa nova dinâmica, esse novo regime, esse novo Brasil, beleza? Então o que a gente acaba encontrando quando a gente fala de República no Brasil? 1889 a 1891, a gente tem o que nós chamamos de governo provisório. Quem estará à frente do Brasil? O Marechal Deodoro da Fonseca. Só que ele estará como presidente do Brasil, como chefe do governo, como chefe de Estado, provisoriamente. Por quê? Porque ele não havia sido eleito. Então houve um movimento, foi ele, a liderança golpista, que acabou derrubando a monarquia, né? Mas ele não havia sido eleito. E, portanto, ele vai estar à frente do Estado, à frente da administração, de forma provisória. Beleza? E aí, quando a gente fala de governo provisório, é importante a gente observar quais as ações foram adotadas a princípio por este novo governo, tá? Vocês podem observar no slide, podem seguir os slides, mas esses slides vão trazer basicamente informações que são essenciais, né? Que aparecem no livro de vocês. Eu não sei se eu compartilhei um PDF também, mas se eu não o fiz, eu farei, né? Compartilhar com vocês um texto. E aí, nesse texto, vocês vão ver que o Deodoro, juntamente com aqueles que o apoiaram num primeiro momento, vão tomar uma série de medidas. Dentre essas medidas, a extinção da Carta Outorgada. Ou seja, em 1824, o Dom Pedro I outorgou a Constituição, impôs a Constituição aos brasileiros. Quando houve a proclamação da República, a Constituição que estava em vigor, ou seja, em funcionamento no Brasil, era a Constituição de 1824. Qual foi a primeira ação do novo governo? Né? Extinguir essa carta outorgada, ou seja, literalmente rasgar essa Constituição, colocar abaixo essa Constituição. Na prática, né, o Marechal Deodoro colocava em desuso tudo aquilo que lembrava a monarquia brasileira. Ou seja, você tinha um Conselho de Estado, esse Conselho de Estado deixou de existir, você tinha o chamado poder moderador, este poder moderador deixou de existir, e você encontrava ali um Senado vitalício, né? Ou seja, os senadores eram escolhidos pelo próprio imperador, os 3 senadores eram escolhidos de cada província, né? Eram escolhidos pelo imperador, e mais do que isso, né? Permaneciam como senadores até a morte. Né? Então, todas essas estruturas que remetiam ao passado, remetiam à monarquia e que estavam asseguradas na Constituição de 24, caíram por terra, ou seja, deixaram de existir. Beleza? Um outro ponto importante é a transformação ou a criação do Estado laico, a laicização do Estado.
Não sei se vocês se recordam, a Constituição de 1824, ela determinava que o catolicismo era a religião oficial do Império, né? Essa Constituição, inclusive, ela colocava a Igreja como uma instituição subordinada ao Estado imperial, através do padroado, através do beneplácito. Né? Seria importante que vocês retomassem esses dois conceitos, que são dois conceitos que costumam aparecer e muito nos vestibulares, porque eles possibilitam que a gente consiga compreender, inclusive, aquela famosa questão religiosa que contribuiu com o desgaste da monarquia e que, somado a outros fatores, acabou conduzindo o Brasil à proclamação da República, ou o golpe republicano. Tá bom? Então, outra questão importante é essa laicização do Estado. Você separa Estado e Igreja. Tá? Você acaba tendo essa separação e, consequentemente, o catolicismo deixa de ser a religião oficial do Brasil. Tá? A religião oficial do Brasil. Um outro ponto é a criação ou a transformação das províncias em estados. Na prática, quando você transforma essas províncias em estados, você está conduzindo ao que se chama de estados uma maior autonomia, né? Que era um projeto, inclusive, defendido pelos cafeicultores paulistas, pelas elites oligárquicas, né? Que eles tivessem, ou que elas tivessem autonomia dentro de seus estados. Então, há uma conversão de províncias para estados, já nessa primeira etapa. Outro ponto importante é o que a gente chama de grande naturalização. Né? Então, dentro dessa conjuntura, você acaba tendo uma grande naturalização, e essa grande naturalização, na prática, representa uma tentativa de apaziguar os ânimos. Né? Porque no Brasil você tinha muitos indivíduos que vieram da Europa, e essas pessoas, né, de duas uma, ou elas precisavam ser reconhecidas como brasileiros, porque você tinha um novo governo, um novo regime, e aí essa estrutura republicana, em tese, vai falar em cidadania, né? Então, quem vai ter direitos é o cidadão brasileiro. Então, havia, inclusive, toda uma histórica picuinha entre brasileiros e portugueses. Então, os portugueses que quisessem a naturalização acabavam tendo assegurado essa nacionalização, essa naturalização brasileira. Enfim, você tem aí algumas medidas que são medidas extremamente importantes. Tá? Então, dentre essas medidas tomadas, ou as primeiras medidas adotadas dentro desse governo provisório, são essas, né, que vocês podem, inclusive, observar no terceiro slide, né? Então tá lá, governo provisório do Marechal Deodoro, medidas modernizadoras, separação entre igreja e Estado, você vai ter, portanto, a ideia de registro civil, casamento civil. Antes tudo isso competia à própria religiosidade, a própria igreja quem cuidava disso, a secularização dos cemitérios. Eu me lembro de ter mencionado, por exemplo, que é muito comum que os cemitérios fossem construídos nos fundos da catedral, ou seja, da igreja matriz, da igreja central da cidade, sobretudo porque quem gerenciava esse cemitério era a própria igreja. Né? Você vai ter a criação de uma justiça federal, um corpo jurídico, né, de característica federalista, e a grande naturalização que eu já mencionei. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Né? Então, esse governo provisório oficializou a República Federalista, né? Então você tem ali a República dos Estados Unidos do Brasil, grande naturalização de estrangeiros, separação entre igreja e Estado, regulamentação do casamento e do registro civil, secularização dos cemitérios, reforma do Código Criminal, reforma do ensino, conversão das províncias em estados. Basicamente, são essas medidas que foram fortemente adotadas. Além disso, dentro do que nós chamamos de governo provisório, a gente encontra o chamado encilhamento. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma relação, um elemento que é o elemento econômico. Né? Lembrando aí que o Brasil ele era sinônimo de atraso, e aí ele precisava passar por um processo de modernização. E modernização dentro dessa conjuntura representava o quê? A industrialização, era representado pela industrialização. E aí a gente vai ter o ministro da Fazenda, chamado Rui Barbosa, né? Esse ministro é o ministro aí desse governo provisório, e ele vai acabar atuando fortemente, criando, inclusive, uma política que tinha como principal objetivo a modernização e, consequentemente, a industrialização do Brasil. O que a gente vai observar e que nós já vimos é que essa política ela não deu em nada, pelo contrário, ela ampliou as dificuldades financeiras, as dificuldades econômicas vivenciadas pelo Brasil. Por quê? Por mais que o café produzisse uma balança comercial favorável, você tinha dificuldades financeiras. Você havia construído um endividamento muito forte com a Inglaterra em virtude da Guerra do Paraguai.
né? Então, a situação financeira, a situação econômica do Brasil não era uma situação sadia, embora o café continuasse tendo uma presença muito forte, como teve até 1930. Né? Então, você precisava criar meios para que essa economia pudesse se estruturar, pudesse se desenvolver. O Rui Barbosa, então, ele cria esse encilhamento com essa intenção, mas ao final os problemas acabaram se avolumando, acabaram aumentando. Tá? É isso que eu tentei mencionar aí. E aí, pelo próprio slide, a gente tem essa política do encilhamento. Né? Definição: foi uma grave crise econômico-financeira gerada pelas medidas adotadas pelo próprio ministro da Fazenda, Rui Barbosa, entre os anos de 1890 e 1891. Quais são os fatores? Né? Primeiro, você abandonou o padrão ou o lastro, a ideia de lastro-ouro. Então, quando você vai produzir uma moeda, dentro daquela conjuntura você precisava levar em consideração as reservas de ouro que o país possuía, né, para você produzir moeda e, consequentemente, não produzir inflação. O que acabou acontecendo? O Estado brasileiro ele acabou autorizando bancos privados a emitirem papel moeda. Só que esses bancos eles começaram a emitir papel moeda, começaram a criar toda uma estrutura de empréstimo para aqueles que desejavam pegar dinheiro emprestado e, consequentemente, aplicar na industrialização. Só que esse dinheiro, na prática, acabou sendo utilizado frequentemente para que as pessoas usassem para a especulação financeira. Por quê? Porque dentro dessa mesma conjuntura houve a autorização da constituição das sociedades anônimas. Né? Então, os caras eles começaram a financiar as ações das empresas na Bolsa de Valores. Então, muita gente pegava dinheiro e acabava não investindo na construção de uma indústria, mas na prática pegavam dinheiro para especular na Bolsa de Valores. Ou seja, não geravam emprego, não gerando emprego, você não tem consumo, não tendo consumo, você não tem crescimento econômico. Né? E aí, muitas vezes, algumas pessoas pegavam dinheiro também, ao invés de montarem uma indústria ou aumentarem a estrutura do comércio, o que eles acabavam fazendo? Né? Criando indústria fantasma. Né? Isso, claro, acabava também não produzindo emprego. Então, foi um plano econômico bastante precipitado, né? De boa intenção, mas acabou sendo precipitado porque o Estado acabou abrindo mão do olhar sobre a economia. Né, facilitando o crédito, mas esse crédito facilitado acabou não produzindo o que esse Estado desejava. Tá? Então aqui os fatores: emissão de papel moeda sem lastro ouro. Então, se você produz moeda, joga moeda no mercado sem o valor real, essa moeda acaba não valendo absolutamente nada, então você acaba produzindo um processo inflacionário. Né? Então, aumento do crédito para novos empreendimentos, as consequências: desvalorização da moeda, aumento da inflação, surgimento de empresas fantasmas e especulação na Bolsa de Valores. Ou seja, essa política econômica do Rui Barbosa foi um desastre. Tá? Além disso, né, então, a política do encilhamento ela consistiu basicamente numa tentativa de rápida industrialização, grande oferta de créditos, política emissionista, protecionismo alfandegário, porque você quer indústria, você precisa construir barreiras alfandegárias para impedir que produtos estrangeiros entrassem com maior facilidade no Brasil, então você aumenta os impostos dos produtos estrangeiros, houve um estímulo ao mercado financeiro. Isso levou, então, a empresas fantasmas, especulação, muita gente acabou levando o seu capital para fora do Brasil, você vai ter falências e, claro, é uma política econômica industrializante que sofreu uma forte oposição dos setores paulistas, sobretudo dos setores oligárquicos, né, que tinham uma relação com os paulistas, ou seja, com a burguesia do café, né? Porque era uma política econômica que beneficiava um olhar industrializante em detrimento a essa política econômica que vinha sendo desenvolvida no Brasil há muito tempo, que era a política agroexportadora. Tá? Outra questão importante, quando a gente fala de período provisório dessa república, é a Constituição, né? A elaboração da Constituição. A proclamação da República ela foi em 1889, mas a Assembleia Constituinte ela só foi convocada mesmo em meados de setembro de 1890, mais ou menos ali em setembro de 1890. E aí essa Assembleia Constituinte, uma vez reunida, ela ficou responsável por redigir uma Constituição, e essa Constituição ela só entrou em vigor em 1891. Tá? E aí quando a Constituição entra em vigor em 1891, a gente tem o quê? Eleições e o final do governo provisório. Né? E aí você tem um governo republicano propriamente dito. Tá bom? E aí, quando a gente fala de Constituição de 1891, a gente tem uma série de características. A gente pode pensar em federalismo, em voto aberto e presidencialismo.
Dentro do slide que eu compartilhei com vocês, a gente tem alguns aspectos, né? Então você tem um governo republicano, então você tem lá, redigiram a Constituição, essa Constituição ela vai criar a ideia, portanto vai consolidar essa república federalista, é uma república presidencialista, o presidente ele vai ser eleito a cada 4 anos, você vai ter uma divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário, né? Os estados eles terão relativa autonomia, esse Estado brasileiro é um Estado laico, como já havia sido posto dentre aquelas primeiras medidas ainda no governo provisório, e a questão do voto é um voto universal masculino, né? Vai ser um voto direto, ou seja, os indivíduos vão escolher diretamente o presidente da República, por exemplo, só pode votar homens acima de 21 anos, era um voto aberto, esse voto aberto acabou dando margem para o surgimento do voto de cabresto, né, durante esse contexto de república, e somente os alfabetizados poderiam votar. Tá? Então, na prática, é uma Constituição que não assegura direitos a todos, não assegura direitos políticos a todos. Tá? É uma Constituição que é muito tímida no que diz respeito a direitos sociais, por exemplo, educação, saúde, moradia. Né? É uma Constituição que, portanto, não produz o que a gente chama de cidadania plena, ou seja, que assegura direitos sociais, civis e políticos para todos. Você tem apenas a possibilidade dos homens, né, participarem politicamente desde que não fossem analfabetos. Tá bom? Então, esses são os principais elementos dessa primeira etapa da nossa República. Tá bom? Então, a gente tem a Primeira República, 1889 a 1930. Essa Primeira República a gente divide em 2 partes, tá? Nós estamos falando da primeira parte, chamada de República dos Militares ou República da Espada. A gente deu uma pausa, porque o primeiro intervalo dessa República da Espada foi o governo provisório. Né? A gente pode colocar esse intervalo dentro da República da Espada, por quê? Porque quem estava na chefia era o Deodoro, tá bom? Então a gente vai ver que quando nós tivermos eleições, essas eleições, a Constituição dizia que a escolha do presidente seria uma escolha direta. No entanto, abriu-se uma exceção na primeira eleição presidencial brasileira. Né? Então, ao invés de ser um voto direto, foi um voto indireto. E aí, a Assembleia Constituinte ela foi convertida em Congresso, e esses caras acabaram escolhendo indiretamente, ou seja, os políticos acabaram escolhendo indiretamente o presidente. Quem foi o escolhido? O Marechal Deodoro da Fonseca. Por isso que o Marechal Deodoro da Fonseca ele não sai de cena. Né? É ele quem dá o golpe em 1889, é ele quem estará à frente da chefia do Estado brasileiro, né? Então dentro dessa etapa chamada provisório, mas ele vai continuar quando a Constituição ficar pronta, né? Mas ele vai ficar por poucos meses, né? Acabou renunciando e depois a gente fala ou a gente revisa quais os motivos levaram o Marechal Deodoro da Fonseca a renunciar ainda em 1891.